O que é telejornal? Um mesclado de notícias de vários editoriais, para preencher o tempo de arte e deixar o jornal dinâmico para o telespectador não mudar de canal. Afinal, o controle remoto é nosso pior inimigo. Mas nem só de VTs e offs vivos vive um jornal. O espelho também pede matérias frias. O hard news, que pode ser usado como prestação de serviço ao vivo, é pautado em tempo real pelo pessoal da escuta. Eles fazem uma ronda de hora em hora, ou seja, ligam para a polícia militar, delegacias, IML, bombeiros, atendem telefone de telespectadores que querem fazer denúncia, fora ouvir rádio e acompanhar outros jornais para não deixar nenhum fato passar em branco. Depois de tudo isso, o que não é factual, ou seja, o que não precisa ser feito na hora, vira pauta. Mesmo sendo um factual maior, a pauta pensa no desdobramento do caso, que é chamado suíte. Cada matéria é discutida e aprovada com o editor-chefe do jornal, para ser encaixada de acordo com o perfil. Meu nome é Ademir, eu sou editor-chefe do Cidade Alerta. Então, o editor-chefe é organizar tudo e depois fazer isso fluir, distribuir isso para os editores, discutir isso com a pauta, conversar com os repórteres e mais fundamental, quer dizer, direcionar isso na cabeça do apresentador. A equipe de reportagem vai então para a rua. Cada carro leva um repórter, um cinegrafista, um auxiliar, que ajuda no som e na iluminação, e um motorista. O repórter faz as entrevistas e grava a passagem, que é a parte do vídeo em que ele aparece à frente da câmera. Ele também grava a narração da reportagem, que é chamada de off. Às vezes, o repórter sai sem saber direito o material que será gravado. Enquanto chega ao destino, o editor de texto decupa tudo e escreve metade do off para ele. Meu nome é Mariana Ferreira, eu sou editora de texto. O que é edição de texto? É ótimo, porque você vai casar informação com a imagem. Então, o que a gente faz? A gente praticamente ajuda o repórter a escrever o texto do que ele está vendo ali no momento. Depois, o editor e o repórter discutem como será a passagem no local e como o factual, que é o local, vai abrir o VT. Meu nome é Márcio Miguel, trabalho há 23 anos na Record como editor de imagem. É contar uma historinha em pouco tempo, começo, meio e fim, e que tenha um conteúdo, e que tenha emoção, que tenha toda aquela particularidade de uma história mesmo, né? Sendo ela triste, alegre ou terrível. As reportagens locais chegam à redação em fitas, levadas pela própria equipe ou por um motoboy. Nos grandes telejornais, como o Jornal Record, há também conteúdos vindos de vários cantos do país e de correspondentes no exterior. Essas reportagens são transmitidas através de satélites, fibra ótica ou internet. Com as fitas em mãos, é hora de editar o material. Na ilha de edição, um editor de imagem e um de texto unem o off do repórter às imagens filmadas pelo cinegrafista. Álvaro Saraiva, sou editor de texto do Cidade Alerta. O material chega da rua, a gente pega o material, coloca nessa máquina, ele vai para o computador e aí, com o auxílio de um editor de imagem, a gente corta o VT, edita as imagens direitinho. Se precisar colocar uma trilha, se precisar colocar algum efeito especial, a gente coloca aqui. Depois que a matéria fica pronta, editada, a gente tira, ela sai numa mídia. E dessa mídia, o VT vai lá para o switcher, que é lá em cima, que é onde a gente roda o jornal. Também decidem em que momento da matéria aparece a passagem. E, em alguns casos, colocam até trilha sonora. Cada matéria tem cerca de 1,5 minuto de duração. Geralmente, a importância do assunto decide o tamanho do VT. Com as matérias editadas, o chefe de redação e os diretores executivos montam no computador o espelho do jornal, uma espécie de tabela que mostra quanto tempo cada tabela vai ter e em que ordem cada uma vai aparecer. As mais intrigantes costumam vir primeiro. No total, o jornal tem cerca de 35 minutos, já descontando os 10 minutos de comerciais. A matéria mais impactante abre o jornal, mas essa decisão é tomada depois de um retorno do editor de texto que fez o VT. Quando se aproxima a hora de levar o jornal ao ar, o diretor de TV, o chefe de redação e os diretores executivos seguem para uma sala de controle conhecida como switcher. É o diretor de TV que escolhe, por exemplo, para que câmera o apresentador vai olhar. Eles acompanham minuto a minuto a audiência e podem deixar uma matéria que está dando ibope no ar.
Pouco antes do jornal, o editor-chefe e o chefe de redação responsável pela matéria sobem para colocar no ar no switcher. É claro que a reportagem pode ficar mais um tempo no ar só se for ao vivo. Para transmissões em tempo real, usa-se o link, um equipamento que fica sobre uma van ou um caminhão e manda a imagem para o satélite, que transmite o sinal para a redação com atraso de alguns segundos. É por isso que às vezes o repórter tira o fone de ouvido, para evitar ouvir a própria voz com o atraso e se confundir. Se houver alguma mudança, o chefe de redação se comunica com os apresentadores, que têm um ponto no ouvido. A maioria dos telejornais costumam ter 2 apresentadores, que normalmente são também editores do programa. Olá, sou Reinaldo Gotino, apresentador da TV Record, falando com a turma do Mackenzie. O desafio é dar audiência, cara. Você tem que dar audiência todo dia, senão a televisão é cruel, é duro, é difícil, é complicado. É apaixonante também, é uma delícia, adoro fazer o que eu faço. Só que televisão você tem uma audiência em tempo real, então você tem que estar lá fazendo o seu melhor todo dia e você tem que dar audiência, tem que fazer bons jornais, tem que falar tudo certinho. É complicado para não falar outra coisa.